Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é a reflexão sobre a Santíssima Virgem, discípula, serva e Mãe de Deus, baseado no capítulo 5 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja, documento do Concílio Ecumênico Vaticano II. Ouçamos. Maria é bendita porque nasceu sem culpa, sem pecado. Foi escolhida para ser mãe, para dar carne a Deus. E dar carne a Deus não é uma bênção? Nossas mães, quando nos conceberam e depois deram à luz, não eram benditas e felizes porque haviam dado a vida a um filho? Pensemos, portanto, em Maria, que concebe precisamente de Deus e dá carne a Deus, uma bênção maior do que é dado a todas as nossas mães. Fragmento retirado do livro Ave Maria, do Papa Francisco, página 42. E é assim que iniciaremos uma pequena reflexão sobre a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja, retratado pelo capítulo 8 da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Por vontade explícita do Concílio, o tema referente à Virgem Maria foi integrado ao documento oficial do Concílio Vaticano II. Tratando da presença de Maria, a Lumen Gentium faz uma leitura bíblico-eclesial da preparação da Mãe do Redentor no Antigo Testamento e sua figura no Novo. Anunciação, infância de Jesus, sua vida pública, sua paixão e sua presença no meio da Igreja Apostólica e na Ascensão. A partir de então, a Virgem Santíssima é membro eminente da Igreja do seu Filho. Por sua maternidade espiritual, ela exerce um influxo salutar da Igreja, repetindo sempre aos seus filhos e filhas que façam tudo o que seu Filho mandar. Maria é, pois, tipo da Igreja como Virgem e Mãe, gerando sempre novos filhos e filhas para a Igreja e oferecendo a todos o exemplo de suas virtudes para que sejam imitadas. É a Excelsa Mãe de Jesus Cristo. A Virgem Maria é venerada com um culto especial de devoção pelos fiéis de todos os tempos. Por isso, o Concílio exorta para que a pregação e o culto de Nossa Senhora sejam feitos com linguagem bíblica e da santa tradição da Igreja. Maria é sinal de esperança e de consolação para os membros da Igreja Peregrina, enquanto se faz medianeira para a unidade da Igreja de seu Filho. É importante destacar desse magnífico documento a natureza e o fundamento do culto à Virgem Maria. Exaltada por graça do Senhor e colocada logo a seguir a seu Filho, acima de todos os anjos e homens. Maria, que como Mãe Santíssima de Deus tornou parte dos mistérios de Cristo, é com razão venerada pela Igreja como culto especial. E, na verdade, a Santíssima Virgem é, desde os tempos mais antigos, honrada com o título de Mãe de Deus, e sob sua proteção se acolhem os fiéis em todos os perigos e necessidades. Foi sobretudo a partir do Concílio de Éfeso que o culto do povo de Deus para com Maria cresceu admiravelmente, na veneração e no amor, na invocação e na imitação, segundo suas proféticas palavras: todas as gerações me proclamarão de bem-aventuradas, porque realizou em mim grandes coisas aquele que é todo-poderoso. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48. Esse culto, tal como sempre existiu na Igreja, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração, que se presta por igual ao Verbo encarnado, ao Pai e ao Espírito Santo, e favorecendo poderosamente. Na verdade, as várias formas de piedade com a Mãe de Deus, aprovadas pela Igreja, dentro dos limites da sã e reta doutrina, segundo os diversos tempos e lugares, e de acordo com a índole e modo de ser dos fiéis, tem a virtude de fazer com que, honrando a Mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o Filho por quem tudo existe.
Vamos finalizando a reflexão de hoje sobre a Virgem Maria, capítulo 5 da Lumen Gentium, apreciando os seguintes fragmentos. Inciso 68 em diante do capítulo 5. Maria, sinal de esperança certa, de consolação para o povo de Deus peregrinante. Maria, sinal do povo de Deus. Do mesmo modo que a mãe de Jesus, já glorificada no céu em corpo e alma, é imagem e primícias da Igreja, que há de se atingir a sua perfeição no século futuro, assim também, já agora na terra, enquanto não chega o dia do Senhor, ela brilha como sinal de esperança segura e de consolação aos olhos do povo de Deus peregrinante. Muito se alegra e se consola no Sagrado Concílio, a saber que não falta quem preste a honra devida à Mãe do Senhor e Salvador, de modo particular entre os orientais, que afluem com fervor a devoção a venerar a Mãe de Deus sempre Virgem. Todos os fiéis dirigem súplicas insistentes à Mãe de Deus, a Mãe dos homens, para que ela, que insistiu com suas orações aos avores da Igreja, também agora, exaltada no céu acima de todos os anjos e bem-aventurada, interceda junto do seu Filho na comunhão de todos os santos, para que todas as famílias dos povos, quer se honrem do nome de cristão, quer desconheçam ainda o seu Salvador, se reúnam felizmente em paz e concórdia, no único povo de Deus, para a glória da Santíssima e Indivisa Trindade. O concílio conclui pedindo a todos que venerem Maria como Mãe do Senhor e Salvador, para que ela acorram pela unidade da Igreja de seu Filho. Dessa forma, todos os povos, tanto os que ostentam o nome de cristão, como os que ainda ignoram o Salvador, se reúnam em santa paz e concórdia. O concílio ainda diz explicitamente que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos reconhece a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a nossa Mãe e imitar as suas virtudes. O capítulo 5 deste documento deixa evidente a importância de conhecermos mais as virtudes de Maria e a importância dela para a trajetória da Igreja, e assim nossa devoção ser uma devoção madura, consistente e extremamente sólida, pois a Mãe do Redentor é também nossa Mãe e Mãe da Igreja. Caminhando um pouco mais nessa reflexão, vamos nos apropriar das palavras de Raniero Cantalamessa no livro Maria, um espelho para a Igreja. Cantalamessa afirma: a Mãe de Jesus, tal como está no céu, já glorificada de corpo e alma, é a imagem e o começo da Igreja, como deverá ser consumada no tempo futuro. Assim também brilha aqui na terra um sinal de esperança segura e do conforto para o povo de Deus em peregrinação, até que chegue o dia do Senhor. Segundo a doutrina da Igreja Católica, que se baseia numa tradição acolhida também pela Igreja Ortodoxa, Maria entrou na glória não só com seu espírito, mas integralmente, com toda sua pessoa, como primícias após Cristo da ressurreição futura. O poeta Dante faz São Bernardo dizer no céu, dirigindo-se a Maria: aqui és para nós meridiana, luz de caridade, e lá embaixo, entre os mortais, és de esperança fonte viva. Maria é o mais claro exemplo e demonstração da verdade da palavra da Escritura. Se sofrermos com ele, seremos também glorificados com ele. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ninguém sofreu tanto com Jesus como Maria, e por isso ninguém é mais glorificado com Jesus do que ela. Mas em que consiste a glória de Maria? Há uma glória de Maria que podemos ver com os nossos olhos na terra. Que criatura humana foi mais amada e invocada na alegria, na dor e no pranto? Que nome aflorou com mais frequência
do que o seu nos lábios dos homens? E isso não é glória? A qual criatura, depois de Cristo, os homens ergueram mais orações, mais hinos e mais catedrais? Que rosto, mais do que o dela, procuraram reproduzir com sua arte? Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, tinha dito Maria de si mesmo, ou melhor, tinha dito dela o Espírito Santo. E 20 séculos estão aí para demonstrar que era verdadeira a profecia. Não é possível que uma pobre mocinha, desconhecida do mundo inteiro, diga de si mesmo uma coisa como esta, ou que os outros a digam dela, sem a intervenção direta de Deus. Isso nos leva a pensar se é justo aceitar, sem mais, que o Magnífica seja um salmo pré-existente atribuído a Maria. Quem mais, exceto ela, poderia dizer aquela frase? Se um outro disse de si, certamente essa frase não se realizou nele, mas em Maria. Isso indica que o Magnífica é de Maria, ainda que não tenha sido escrito por ela, porque quem quer que o tenha escrito, escreveu para ela. É dela que o Espírito Santo queria falar. Então, para bem finalizarmos esta reflexão, rezemos juntos o Magnífica. A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade de sua serva. De hoje em diante me chamarão de bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 42 a 55. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas reflexões sobre a Santa Mãe de Deus, nossa Mãe, a Virgem Maria. Foi muito bom contar com você e até breve.